الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد. أوصيكم نفسي بتقوى الله جل وعلا. فاز المتقون بتقوى. قوله سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازا. نعم. Caros internautas, depois de louvar Allah subhanahu wa ta'ala, saudar ao nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ainda continuamos com a aclaração concernente ao ruqyatu shari'iyya, concernente ao tratamento legítimo ou invocação legítima. Dissemos que invocação legítima ela tem duas divisões, que a primeira divisão é por vias de ayatullah, versículos de Allah subhanahu wa ta'ala, al-ad'iya, tanto como os du'ás que o profeta Muhammad nos ensinou. E o segunda divisão é por via, invocação por via de medicamentos herbanários espirituais. Sendo assim, citamos da vez passada, no vídeo passado, se puder pode reparar e ver, citamos o livro do Imam Sheikh Sa'id bin al-Wahf al-Qahtani rahimahullah, titulou um livro chamado Al-Ilaj bil-Ruqa, o tratamento por via de invocação. E nesse livro ele citou, disse Al-Ilaj bi-Sihr qisman, o tratamento por via, o tratamento Al-Ilaj bi-Sihr, quer dizer, aliás, Al-Ilaj bi-Sihr qismani, o tratamento da feitiçaria, quer dizer, o tratamento para tratar a feitiçaria, para remover a feitiçaria, são dois tipos, tem duas divisões. Diz al-qismu al-awwalu ma yuttaqa bihi as-sihru qabla wuqu'ihi. O primeiro tipo de tratamento da feitiçaria é o que se defende, o que se previne da feitiçaria antes da feitiçaria acontecer, penetrar no organismo humano. E isso também nós citamos no vídeo passado. E caro internauta, pode voltar para o vídeo e poder ver. O segundo tipo é o ilaj al-sihr ba'da wuqu'ihi wa huwa anwa', é tratamento da feitiçaria depois da feitiçaria acontecer no organismo humano. Significa que a pessoa já está enfeitiçada e também está em tipos diferentes. An-naw' al-awwal, do segundo tipo, o primeiro tipo da segunda divisão, que a segunda divisão é de tratamento da feitiçaria depois da feitiçaria acontecer. Primeiro tipo é istikhrajuhu wa ibtaluhu idha ulima makanuhu, é a remoção desta feitiçaria e a anulabilidade da mesma feitiçaria idha ulima makanuhu, quando se conhecer o lugar onde reside a feitiçaria. Bituruqil mubahati shar'an, através de caminhos, vias permissíveis no Sharia de Allah subhanahu wa ta'ala. Disse: وهذا من أبلغ ما يعالج به المسحور. Isso é a mais ampla, mais alta dentre os tipos que se defende ou se trata, queria dizer que se trata o enfeitiçado. An-naw' thani, o segundo tipo de tratamento contra a feitiçaria, a ruqyatu shari'iyya, é a invocação legítima. O minha ma ya'ti, e ela aparece da seguinte maneira: awalan, primeiro, yaduqqu sab'a waraqatin min sidrin akhdara bayna hajaraini أو نحوهما ثم يصب عليها ما يكفيه للغسل
من الماء ويقرأ فيها. Lança ou esmaga 7 folhas de maçaniqueira no pilão ou sobre 2 pedras, e mais outro exemplo de como esmagar as folhas da maçaniqueira, daquilo que lhe basta para tomar banho, tanto como para beber, pôr na água aquelas folhas e ler para essas folhas na água o Ayatul Kursi, que é Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm, até no fim deste versículo. E ainda continua mais. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. E ainda continua mais. Sendo assim, caros irmãos, ainda continua mais. Disse: وبعد قراءة ما ذكر في الماء يشرب منه 3 مرات. Depois da leitura desses versículos na água com a folha de maçaniqueira lá, o doente ou o possuído ou o enfeitiçado, ele toma aquela água, bebe aquela água 3 vezes, ويغتسل بالباقي, e ele toma banho com a água que restou. وبذلك يزول الداء إن شاء الله تعالى. Por via disso, é possível que a doença passe com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Caros irmãos, isso é o segundo tipo da primeira divisão em que pode-se tratar a feitiçaria por via dos versículos de Allah subhanahu wa ta'ala e por via dos duás que o profeta sallallahu alaihi wa sallam nos ensinou. النوع الثالث, o terceiro tipo, الاستفراغ بالحجامة في المحل أو العضو الذي ظهر أثر السحر عليه إن أمكن ذلك. Disse a remoção, o acabamento usando o hijama. Usando o hijama, aquele instrumento que se usa para poder remover a feitiçaria ou o veneno no organismo, que se liga com a própria pele. في المحل أو العضو, no lugar ou então no órgão, الذي ظهر أثر السحر, cujo esse lugar ou órgão do organismo humano, isso no exterior, em que mostrou o sinal efeito da feitiçaria. إن أمكن ذلك, quando isso for possível. وإن لم يمكن كفى ما سبق ذكره, basta daquilo que adiantou a sua explicação ou o seu mencionamento, من العلاج, proveniente do tratamento, بحمد الله تعالى, pelos louvores de Allah subhanahu wa ta'ala. النوع الرابع, o quarto tipo de tratamento legítimo, quarto tipo, الأدوية الطبيعية, tratamentos ervanários. الأدوية الطبيعية, tratamentos ervanários, tratamentos naturais. Esse é o quarto tipo. Neste livro que o Sheikh titulou de Al-Ilaj bil-Ruqa, tratamento por via de invocação, também cita o quarto tipo de tratamento legítimo, disse Al-Adawiyatu at-Tabi'iyya, tratamentos ervanários naturais. Disse o Sheikh: فهناك, existem adwiyatun, existem tratamentos, existem medicamentos, adwiyatun, medicamentos naturais, quer dizer, medicamentos, não tratamentos, medicamentos naturais,
Existem medicamentos naturais, a tabi'iyya, nafi'a, beneficiadores. Dalla alayha al-Qur'an al-Karim, que o Qur'an, o livro de Allah, evidenciou, wa sunnatul mutahhara, tanto como a sunna pura. Ida akhadaha al-insanu, quando o ser humano levar esses medicamentos, usar biyaqinin, com sinceridade, wa sidqin, com realeza, wa tawajjuhin, e voltando-se para Allah, ma'al intiqad anna an-naf'a min 'indillah, junto que tenha a crença de que os medicamentos por si próprios não têm nenhuma cura, senão que a cura e a vantagem do medicamento provém de Allah subhanahu wa ta'ala. Nafa'a Allahu biha insha'Allah ta'ala. E Allah Jalla wa Ala pode dar benefícios por via desses medicamentos herbanários naturais. Disse, kama anna hunaka, do mesmo modo também como existem adwiyatan murakkabatan min a'shabin wa nahwiha, como também existem medicamentos compostos, tratamentos de medicamentos compostos min a'shabin, proveniente de quem? De ervas wa nahwiha e outros exemplos. Wa hiya mabniyatun, que esses medicamentos, esses tratamentos de medicamentos compostos estão constituídos através ala tajribati, estão constituídos através de experiência legítima, experiência científica, jurídica legítima. Fala mani'a min al-istifadati minha, não é proibido beneficiar-se por via desses medicamentos herbanários espirituais compostos que estão constituídos por via de tajriba, experiência legítima, jurídica, científica. Não há nenhuma proibição shar'an por via da legitimidade do dino de Allah subhanahu wa ta'ala, ma lam takun haraman, desde o momento que não seja haram. Caros irmãos, falando disso, estamos a falar de tratamentos legítimos por via do Coran e por via de duás, o profeta ensinou, e por via de medicamentos herbanários naturais espirituais, que estão constituídos através de tajriba, através de experiência jurídica legítima no Sharia de Allah subhanahu wa ta'ala. La mani'a, não há nenhuma proibição nisso. Parece que isso contradiz quando o Sheikh diz medicamentos que Allah aponta no Coran, não só versículos. Medicamentos que Allah Jalla wa Ala aponta no Coran, não são versículos. E nisso significa de que há pessoas que contradizem esses princípios e só dizem que o ruqya, invocação legítima, é só Coran só. Não, Coran e dua não envolve medicamentos espirituais herbanários, naturais. Não envolve isso. E também nem envolve tajriba. Também não envolve experiência científica, jurídica, legítima. Não envolve. Mas o Sheikh diz que isso tudo envolve. Isso tudo envolve. Disse: ومن العلاجات الطبيعية النافعة بإذن الله تعالى. Dentre os tratamentos naturais herbanários, beneficiadores, beneficiantes, com a permissão de Allah, está al-asalu, está o mel. O mel é um dos medicamentos herbanários, beneficiadores ou beneficiantes, com a permissão de Allah, que o Coran aponta. Wal-habbatu sauda'u, tanto como o habbatu saudá, tanto como a semente escura, em que pode estar em semente, tanto como também está em óleo.